Tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu, principalmente do 0 ao 7, depois dos 7 aos 14 anos, ele gera um impacto na sua vida, que é o que a gente chama de um cone de memórias, que norteiam todos os seus comportamentos. Então eu cresci num ambiente onde eu fui muito cobrado. Meus pais separados desde os 2 anos, então o sonho da minha mãe era ter um filho médico ou dentista. Eu era o único, então tinha que sobrar pra mim mesmo. Só que depois eu descobri que a minha grande vocação até a minha juventude era fazer tudo o contrário do que a minha mãe pedia. Por quê? Porque de uma certa forma, inconscientemente, eu a culpava pela ausência do meu pai. Olha que coisa louca, né? Isso já deixa uma reflexão aí para as pessoas tomarem cuidado com esses sentimentos, né? De entenderem os comportamentos na vida adulta, reflexo disso. Entendendo que não se trata daquilo que os nossos pais fazem com o objetivo de nos prejudicar de forma alguma, né? As pessoas são repetidoras de padrão, elas dão o que têm. Então elas fazem, ainda que inconscientes, sem saber que estão trazendo algum tipo de prejuízo no comportamento, mas fazem entendendo que aquilo é o melhor, porque elas querem o melhor para nós. Então minha mãe tinha esse sonho e quando eu fui prestar vestibular, eu prestei para medicina, prestei para odonto e meu pai é da área do direito. A família do meu pai tem muitos da área do direito. Meu pai foi procurador e tal, advogado. Aí depois eu descobri nessa minha desenvolvimento pessoal que eu tive 2 motivos para fazer direito. O primeiro era chamar a atenção do meu pai. É dizer para ele, ó, tô fazendo o que você fez, eu tô aqui. O segundo era para irritar minha mãe, porque inclusive ela fala, até hoje ela fala, você não precisava nem ser médico ou dentista, mas advogado, eu jamais queria que você fosse. Você foi exatamente o que eu não queria que você fosse. E nessa caminhada, eu descobri o seguinte, eu fiz direito, comecei a advogar, tive muitos resultados na área do direito, né? Advoguei, sempre voltado para a área empresarial, mas eu não gostava de advogar. Essa era a realidade. E o meu perfil comportamental, e hoje eu tenho formação em análise de perfis, né? Sou analista comportamental também, é um perfil que é totalmente contrário a esse mundo jurídico. Porque o mundo jurídico é um mundo de embate, né? É um mundo de conflito. E eu fujo de conflito. É o meu perfil. Então eu gosto muito de escrever, gosto muito de falar, sou muito bom nisso, porém, o ambiente jurídico me faz mal. Tanto que eu acabei me aperfeiçoando para muito mais dar consultoria para a empresa, análise de contratos, elaboração de contratos, dar uma advocacia muito mais estratégica do que estar dentro do fórum, do ambiente forense. E o que eu era apaixonado? Com 15 anos eu comecei a lecionar. Com 15 anos eu comecei a dar aula de inglês na FISC. E eu me lembro, até hoje, quando eu fui conversar com o diretor da instituição, que ele me convidou, eu falei, é bom, né, professor, que eu fico em contato com a língua e tal, eu tinha acabado o curso. Naquela época era quadro negro, né, que usava giz e tal, hoje quase não tem isso mais. Mas eu lembro dele pegar, assim, nós estávamos perto de um quadro, ele pegou no pozinho e falou, isso aqui é bem mais barato que o outro, mas vestido do mesmo jeito. Se gostar e tiver aptidão, tiver dom, vai embora. E foi o que aconteceu, tanto que quando eu era advogado, eu saía muitas vezes do escritório e ia dar aula na faculdade de Direito. Professor de Direito, diretor de faculdade de Direito, inclusive, fui, e diretor de outras disciplinas, na administração, economia e tal. E aquilo era o meu desestresse. Era aquilo que fazia sentido para mim. Então eu descobri que essa era a minha vocação real. Era a minha missão.